Então, agora a gente vai pra parte do zíper, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Pra quem tem prática, não precisa usar os alfinetes, tá bom? Mas pra quem não tem prática, eu gosto de falar pra usar o alfinete pra ficar mais prático, tá? Então, aqui a gente vai colocar o zíper bem aonde a gente fez a emenda, tá? Ó, bem aqui onde a gente fez a emenda. Bem aqui onde a gente fez a emenda. E a gente vai deixar assim, ó. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado pra não costurar muito em cima. Porque se costurar muito em cima e essa garrinha ficar muito aqui perto, é perigoso agarrar a hora que puxar o zíper, tá? Mas também não pode ficar muito longe. Então, tem que ficar uma distância razoável. Eu já tenho prática, né? Eu não uso os alfinetes mais, mas agora eu vou alfinetar pra vocês verem como que ficam, tá bom? E você tem que alfinetar no sentido que ele vai ficar mesmo, tá? Então, você tem que alfinetar do jeito que você quer que fique o zíper. Então, a gente não pode alfinetar demais pra não ficar esticado e nem de menos pra ficar bambo, tá bom? Então, a gente vai alfinetar aqui, eu vou alfinetar aqui pra vocês verem. Ó, esse zíper tem 45 centímetros, eu já deixei nesse tamanho pra sobrar um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai alfinetar aqui deste lado, e a gente tem que alfinetar do lado avesso, tá? Pra ficar mais fácil. Então, eu vou virar aqui. E eu coloco um alfinete. Aqui. Ó, então a gente vai alfinetando dessa forma, tá? Por todo o comprimento aqui, até chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente não vai alfinetar daqui pra lá. A gente tem que voltar aqui e alfinetar aqui, ó. Porque é essa parte que tem a união, tá bom? Então, a gente vai ter que alfinetar desse lado primeiro, tá? Então, eu vou alfinetar aqui tudinho e já volto com vocês. Então, desse lado já alfinetei tudo, ó. Tem que ficar assim. Essa parte aqui do meio, eu vou acertar depois, mas ela tem que ficar bem aqui embaixo, tá? Então, essa parte aqui depois eu vou abaixar bem, tá? Porque eu não consegui abaixar, mas a gente vai fazer o teste depois, tá? Então, agora a gente vai alfinetar deste lado aqui. Ó, já abri o zíper todo e a gente vai começar deste lado aqui a alfinetar, tá? Depois que eu alfinetar tudo, eu volto com vocês pra mostrar como que fica. Então, aqui eu já coloquei o zíper, já alfinetei todinho o zíper aqui pra vocês verem, ó. Ele tem que ficar dessa forma. Ele não pode ficar nem muito esticado pra não fazer assim, e nem muito solto pra ficar assim, tá? Então, ele tem que ficar bem firminho. Então, agora que a gente já alfinetou, pra quem não tem prática com a costura, vai ser bem mais fácil, tá? Então, a gente pega a linha e agulha normalmente, e eu vou a gente sempre começa deste lado de cá, tá? Então, ó, eu puxo o zíper pra cá. Só que eu vou entrar primeiro na parte de baixo, pra não aparecer o ponto, tá? Então, a gente vai sair primeiro aqui, ó, bem no meio do ponto. E a gente vem pra frente novamente. Agora, a gente vai sempre manter essa linha escondida, tá? Não tem problema ser de outra cor por conta disso. A gente sempre vai manter ela escondidinha entre os pontos. Então, a gente entra aqui dentro do pontinho, do mesmo ponto, e vai lá pra baixo de novo.
Ó, fica bem escondido, não vai ficar aparecendo o ponto, estão vendo? A gente não vai dar espaço, tá? A gente não vai dar espaço pra dar o ponto. Porque como a gente tá aqui bem no comecinho, vai ficar ruim de mostrar pra vocês. Então, a gente vai entrar praticamente no mesmo buraquinho que a gente saiu. Pra não aparecer este fio. No mesmo buraquinho que a gente saiu, a gente vai entrar. Ó, a agulha saiu aqui no meio, né? Aqui que a gente quer. A gente quer bem no meio pra não aparecer. A gente volta novamente. Agora a gente volta novamente aqui nesse ponto. Aqui nessa parte do ponto não tem problema a gente fazer o seguinte, ó. Não tem problema você, porque se você entrar assim, os pontinhos vão ficar muito pequenininhos. Se você fazer assim, ele vai um pouquinho mais longe, tá? Então, não tem problema. Você entra dessa forma para os pontos não ficar muito pertinho, tá? De novo, a gente vai entrar do ladinho de onde saiu o ponto, tá? E vamos trazer aqui pra cima, ó. Saiu bem aqui a agulha, ó. A gente volta de novo. Puxa de novo todinho o fio, tá? Então, a gente sempre vai ter que manter essa costura bem rente aqui, tá bom? Pra não ficar solta. Então, aqui a gente já volta. Lembrando que a gente tem que passar por um ponto, tá? Não adianta você passar somente pelo zíper. Então, por esses pontinhos aqui de cima, a gente vai costurando o nosso zíper. No mesmo lugarzinho que eu falei pra vocês, aonde saiu, onde a linha tá saindo, a gente entra com a agulha, tá bom? Então, a gente vai fazendo dessa forma, por todo esse lado aqui. E depois que eu chegar lá do outro lado, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer pra arrematar e a gente vai ter que voltar aqui de novo, tá bom? Então, eu cheguei aqui no nosso cantinho aqui, tá? Ó, onde eu fiz a nossa costura. Então, essa parte você tem que costurar um pouquinho pra baixo, tá? Pra ela não ter perigo de ficar soltando pra fora, tá bom? Então, agora aqui a gente vai fazer aquele arremate tradicional de costura. A gente passa aqui por dentro de algum lugar. Aqui, a gente vai pegar em um ponto. Ó, você pega aqui por um pontinho. Bem pequeno. E você vai puxar essa laçada. Até deixar um pedaço aqui. Daí, com a agulha, você vai passar por dentro dessa laçada aqui, ó. Uma. E volta. E mais uma aqui. Nessa mesma laçada. E daí, é só puxar pra fazer o arremate, tá bom? Então, aqui é só cortar agora. E já vamos para esse lado de cá. Então, aqui agora a gente já costurou este lado de cá e tem que costurar este lado, certo? Então, aqui a gente tinha feito o pontinho bem aqui no começo, porque para não ficar tão difícil, para não soltar os alfinetes. Só que agora a gente vai pegar desse lado de cá, a gente vai pegar bem na base aqui do zíper, tá? Pra ele não ter perigo de sair pra fora. Então, você vai bem na ponta do seu zíper, desse lado de cá.
bem na base do seu zíper e você vai sair aonde tá a base do seu zíper. Então, o meu deu bem aqui e a gente vai sair aqui bem aqui, ó, no meio da nossa união, tá? Pra esse zíper não sair pra fora, certo? Então, agora a gente vai continuar fazendo a costura da mesma forma que a gente fez do lado de cá. Do lado de cá, tá? A gente vai fazer dessa mesma forma aqui. Então, a gente vem costurando daqui pro zíper não sair, tá bom? Então, a gente vai costurar dessa mesma forma que a gente tava fazendo desde lá do começo, tá? Do lado de lá, pegando sempre um pontinho bem junto pra não aparecer o ponto, tá bom? Então, agora eu vou terminar aqui a costura e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a parte aqui pra gente fazer as nossas alças. Então, gente, já coloquei aqui o zíper, ó, na bolsa inteirinha, ó. Fica bem certinha, tá? Ó, não ficou bambo nem nada. Ó, ela fica bem firme. Não aparece os pontos aqui, tá? Não fica aquela coisa aparecendo muitos pontos. Por que que eu falo pra gente costurar essa parte aqui? Porque dependendo do jeito que a gente abre, é perigoso essa parte, o comecinho aqui do zíper sair pra fora, e não é o que a gente quer, né? Então, a gente faz essa costura dessa forma, tá? Pra ficar desse jeito. Então, depois que você costura, fica bem certinho, tá bom? Essa parte do zíper, ela é um pouquinho mais complicada. Eu demorei um pouco pra aprender a colocar o zíper, então não se cobre muito, porque você vai aprendendo da sua forma. Essa foi a forma que eu achei mais fácil pra mim, tá? Mesmo eu não usando mais os alfinetes, eu costuro dessa forma. Então, isso você vai conseguir a excelência com a prática, tá bom? Então, vamos aqui agora para nossas alças. Então, agora a gente vai começar as nossas alças, tá? Então, primeiro a gente tem que começar com a parte de malha, certo? Então, agora a gente vai deixar um pedaço, tá? Pra gente fazer a união ali na meia argola, tá bom? Então, a gente vai fazer a nossa primeira laçada, tá? Aqui, pra fazer a laçada inicial. Não vamos apertar muito, tá bom? E vamos fazer mais uma correntinha. Dar uma... Passa a agulha pelo fio, entra na nossa alcinha aqui, nosso primeiro pontinho inicial ali, tá? Na laçada inicial. E aqui a gente vai tirar duas. E depois, as outras duas. Vamos virar nesse sentido aqui, tá? A gente sempre vai ter que virar no mesmo sentido. Então, a gente vai virar nesse sentido. Vamos pegar aqui, neste primeiro e no segundo. A gente sempre vai pegar duas alcinhas aqui. Vamos puxar o fio. Vamos ficar com duas, tira as duas. Vira de novo no mesmo sentido. E aqui agora vai começar a ficar bem certinho duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Duas alcinhas. Então, a gente entra nessas duas. Passa por aqui, vamos ficar com duas. E tiramos as duas. Vira novamente. Essas duas alcinhas aqui. Puxamos o fio, ficamos com duas alcinhas na agulha, tiramos dois juntos. Vira novamente, entra nessas duas alcinhas, puxa o fio, vamos ficar com duas laçadas na agulha, tira as duas juntas, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai prosseguir. Então, a gente vai ter que fazer duas partes dessas daqui, lembrando de deixar esse pedaço de fio. E cada uma delas vai ter que ter 50 centímetros mais ou menos, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Então, aqui eu já tenho uma das alças, tá? Com um pedacinho de fio na ponta, lembrando. E agora, já tá com 50 centímetros. O que que a gente vai fazer? A gente vai unir o mosquetão aqui, tá? Porque é aqui que a gente vai usar pra fazer a regulagem da alça com a corrente, tá bom? Então, numa ponta, nas duas pontas de baixo vai a corrente e em cima vai essa alcinha com o mosquetão, tá bom?
Então, a gente vai fazer aquele fechamento que eu falei pra vocês já em uma das aulas. A gente vai passar aqui, ó. A gente vai fazer o fechamento bem aqui. Então, a gente vai pegar um agulhinho um pouquinho menor. A gente passa por dentro dessas duas alcinhas. E puxa por aqui o fio. Tá? Então, aqui a gente já pode cortar o fio pra gente fazer o arremate. Então, a gente só vai arrematar deste lado de cá, tá bom? Então, aqui, ó, a gente puxa, porque ele vai ficar assim, a nossa alça. Então, aqui a gente vai passar por dentro de alguns pontos. Ó. Dá uma ajustadinha aqui. Se você quiser passar aqui mais uma vez o fio, eu gosto de fazer isso também pra ficar mais firme. Você, ó, atravessa pra cá o fio, passa pra cá, daí sobe aqui, ó, esse pedacinho de fio aqui pra cima e passa aqui por dentro de novo, tá? Porque daí fica bem firminho. Ó. Daí agora a gente volta aqui pra baixo esse pedaço de fio. Ó, aqui fica bem mais firme. E continua fazendo o arremate, tá? Então, a gente vai continuar passando aqui pra baixo. Aqui a gente vai passando lá pra baixo. Daí, aqui no meio, eu gosto de dar um nozinho bem escondido, tá? Aqui, ó, num pontinho aqui embaixo. Aqui. Dou um nozinho aqui. E continuo passando aqui por dentro pra esconder esse nó. Ó. Então, aqui, ó, já escondi o nozinho e continuo passando aqui por baixo, dá um pinguinho de cola, tá? Aquela cola que a gente fez, vai fazer a alça de mão e corta, tá? Já vou cortar aqui porque depois eu vou colar. Então, desse lado já está pronto. Então, agora a gente vai fazer uma igual a essa, tá? A gente vai fazer mais uma alça dessa com 50 centímetros, o mesmo tamanho, o mesmo processo, que daí eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai costurar essa alça ali na meia argola. Então, aqui eu já tenho as nossas duas alças, ó. As duas com o mosquetão na ponta, tá? Então, agora a gente vai costurar ele aqui. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Vou mostrar com uma alça aqui. Essas duas a gente vai costurar aqui, tá? Nessa primeira argola de cima. Então, se você não tiver agulha de tapeceiro, você consegue fazer essa costura com uma agulha pequena, tá? Uma agulha menorzinha. Mas eu vou usar a agulha de tapeceiro aqui. Ó, vou passar aqui o fio. E agora, eu vou entrar aqui na argola primeiro. E eu vou fazer essa costura aqui, ó. Eu vou unir ele aqui praticamente da mesma forma que a gente fez ali no mosquetão. Vou passar algumas vezes por entre ele, tá? Então, a gente passa... Sobe o fio, vai pro outro lado, a gente passa aqui de novo e volta aqui dentro novamente. Então, a gente vai fazendo dessa forma até ficar bem firme, tá? Então, aqui, ó, já dei umas duas voltinhas. Então, eu vou fazer o arremate novamente, da mesma forma que a gente fez
anteriormente, tá? A gente passa por dentro, dá um nozinho aqui, escondidinho e arremata, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma com os dois lados aqui, tá bom? Já está prontinho aqui, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a parte da corrente. Aqui eu tenho 2 pedaços de corrente, tá? Então, um pedaço a gente tem que manter fechado e um lado a gente tem que deixar aberto. Caso a sua corrente não esteja aberta, você consegue abrir ela com a própria tesoura. Ó. Você consegue abrir, tá? Porque a gente tem que colocar ali do outro lado, tá bom? Então, agora a gente coloca aqui a nossa corrente, tá? Já coloquei. Então, você tem que apertar aqui, tá? Então, aqui a gente aperta com o alicate. E como que vai funcionar essa parte? Você vai engatar o mosquetão aqui, ó. A cliente vai engatar aonde ela acha melhor. Se ela quiser uma alça maior ou uma alça menor, tá? Então, aqui a gente vai fazer dos dois lados. Prontinho. Então, agora a gente já tem as nossas alças aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho pra vocês verem melhor. Então, aqui a gente já tem as nossas alças, ó. Então, meia corrente e meia malha, certo? Então, aqui você pode adaptar pro tamanho que você quiser, tá bom? Se você quiser fazer só de malha, também não tem problema. Daí, você tem que ver certinho o tamanho da alça que a sua cliente quer, tá bom? Então, agora vamos pra alça torcida. Então, agora a gente vai fazer a nossa alça. Vamos precisar de 8 pedaços de fio com 1,20 m, tá bom? Todos esses pedaços tem 1,20 m certinho, nem a mais nem a menos. Que a gente vai cortar ele aqui certinho e vamos unir eles com a cola, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, aqui a gente tem que pegar o fio no mesmo sentido, tá? A gente não pode colar essa parte aqui junto com essa que não está a divisão. Então, a gente vai colar divisão com divisão. Então, a gente abre aqui, ó, o fio. A gente abre aqui. E vamos pegar a cola. Então, a gente dá só um pinguinho, não precisa muito, tá? É só uma sujeirinha aqui mesmo. Ó, dessa forma aqui, bem na pontinha. Dessa forma aqui. E a gente pega o outro pedaço do fio e cola aqui bem certinho. Ó, a gente abre aqui e cola tudo junto. Ele vai ficar aqui, ó, bem certinho. Então, a gente espera secar. Se caso sobrar fio aqui, a gente corta com a tesoura, tá? Aqui não vai sobrar. Então, a gente já dobra e ele vai ficar dessa forma assim, unido, tá bom? Então, a gente vai fazer esse mesmo jeito em todos os pedaços de fio aqui. Então, aqui já estão todas coladas, dessa forma que eu ensinei pra vocês. Espera um pouquinho pra secar, tá bom? Que ela não pode estar fresca, que senão é perigoso soltar. Então, agora pra gente fazer essa alça, a gente vai ter que deixar todos esses lados que estão colados do mesmo lado, tá? Do mesmo sentido aqui. Então, a gente vai juntar aqui tudo. Deixando a parte da emenda pro lado de baixo também. E aqui estão todas juntas, certo? Então, agora a gente vai pra parte da torção. A gente vai reservar aqui as argolas. A gente vai pegar aqui
dos dois lados, ó. Um lado aqui e o outro lado aqui. A gente vai segurar aqui, tá? Vamos ajeitar bem certinho essas tiras pra ficar bem bonita a hora que a gente torcer, tá? Então, a gente vai com um lado da mão torcendo, ó. Agora eu estou com 2 dedos, mas conforme ela vai ficando apertadinha, a gente vai deixando só um. Aqui, ó, já ficou apertado. Então, eu tiro um e vou só com um. E da mesma forma vai acontecer aqui. Daqui a pouco ela vai apertar e eu vou tirar um dedo. Então, aqui já deu pra ver que, ó, que ficou bem apertadinho, ó, meus 2 dedos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os meus 2 dedos aqui, ó. Eu vou colocar um aqui. Ele vai ficar assim. Fica meio bagunçadinho, só que agora é a hora que a gente vai arrumar essa alça, tá? Então, ó, aqui a gente vai ajeitando. Essa parte pode ficar solta, porque ela já tá torcida, mas essa parte aqui a gente não pode soltar, tá? Então, agora, eu vou dar um jeito aqui de colocar a minha argola aqui dentro, tá? Eu gosto de usar essa argola um pouquinho menor, porque eu não gosto que ela fique solta, essa alça. Porque conforme ela vai ficando solta, ela perde esse efeito da torção. Então, aqui eu já posso soltar, certo? E agora, eu coloco deste lado aqui. Então, está aqui, ó, a nossa alça torcida. Não queria ela muito grande, era só pra dar um charme mesmo pra peça, tá? Ó, fica bem escondidinho. Aqui é onde foi feita a emenda. E daí é só engatar na bolsa, tá bom? Então, agora vamos fazer o tassel. Gente, mesmo depois de toda a mochila, ainda sobrou isso daqui do segundo rolo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer um tasselzinho pra dar um charme a mais na nossa mochila, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa de uma base quadrada, tá? A gente precisa de uma base quadrada pra gente fazer as tiras pro nosso tassel, certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar o nosso fio e vamos dar voltas aqui nessa tampa, tá? Você segura aqui e dá voltas. Quanto mais voltas você der, mais gordinho vai ficar o seu tassel. E quanto menos voltas você der, mais fininho vai ficar seu tassel. Então, vai de gosto, tá bom? Vou dar aqui umas voltas boas. Ai, o cheiro desse fio é maravilhoso, gente do céu. Mesmo usando ele, ainda não saiu o cheiro. Ó, dei algumas voltas aqui, tá? Vou puxar aqui pra vocês verem. Aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa pontinha aqui. Vou deixar aqui, tá? Nossas voltas. E vou cortar mais ou menos do mesmo tamanho da volta aqui, ó. O tamanho do fio pra gente fazer o nosso nó ali em cima. Se você for fazer com um mosquetão agora, ó, parecido qualquer outro tipo de mosquetão, agora vai ser a hora que você vai ter que amarrar o seu mosquetão na sua peça, tá? Então, você vai ter que passar por aqui, ó. Então, agora vai ser a hora que você vai passar aqui por dentro este fio. Então, aqui você já passa aqui
e dá um nó aqui em cima, tá? Dá um nozinho aqui em cima pra você segurar seu tassel, porque essa parte é a parte do avesso, tá? Então, você dá um nozinho aqui e o tassel vai ficar na parte de baixo, tá? Mas como eu vou fazer com argola mosquetão aqui pra vocês verem, então não tem necessidade. Então, aqui eu ajusto bem. Coloco aqui em cima, porque é onde é o nosso meio, tá? Divido bem aqui e dou um nó. Ó, dou um nó bem forte e dou mais um nozinho, tá? Pra ficar bem firme aqui. Certo? Então, essa parte aqui também vai fazer parte do nosso tassel. E agora, a gente vai cortar aqui embaixo. Então, aqui a gente corta o nosso fio. Aqui a gente já cortou, tá? Então, aqui a gente pode ajustar também essa parte da laçadinha aqui, ó. Pra deixar maior ou menor. Ó, pela quantidade que eu fiz aqui, ó. Ficou bem gordinho o tassel. Que eu gosto de um tasselzinho mais gordinho. Então, se você vai fazer com a argola articulada, você só engata aqui nessa alcinha de cima, tá? Então, agora a gente ajeita aqui bem bonitinho. Pra deixar bem bonito. Você escolhe um lado que você quer pra parte da frente. Eu vou escolher esse lado, tá? Pra parte da frente. Então, a gente vai ajustando sempre ele aqui, bem ajustadinho. E agora, a gente vai precisar de mais um pedaço do fio pra gente fazer a nossa amarração ali, tá? Então, como que a gente vai fazer o tassel? O nosso segredo pro tassel é a alcinha que a gente vai fazer. A gente tem que deixar dessa forma aqui, ó. A gente vai deixar uma alcinha pra parte de baixo, tá? E essa partinha a gente vai deixar pro lado de trás, tá? Porque como eu quero aquela parte pra frente, então eu vou deixar pro lado de trás. Então, a gente deixa dessa forma e agora a gente vai dando voltas, tá? A gente passa por aqui, ó. Lembrando de segurar esse fio aqui pra não soltar essa voltinha, tá? Então, aqui a gente já vai dando voltas, certo? E como eu tenho esse coração que eu quero utilizar aqui, eu tenho que passar esse coração, ó, esse coraçãozinho aqui, então eu tenho que passar ele por dentro do fio aqui, tá bom? Então, vou pegar a ponta, vou abrir aqui o fio pra ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou cortar um pouquinho essa lateral aqui pra ficar mais fácil pra mim passar o tassel, tá? O pingente. Então, eu corto aqui. Você vê que não passa, você corta mais um pouquinho. E a gente passa de novo. Opa! Puxei aqui. E agora, eu já passei aqui, tá? Então, eu vou trazer esse pingente aqui na ponta, onde a gente já tá fazendo o nosso tassel, tá? Então, eu vou trazer ele aqui. Vou deixar ele bem aqui na frente, ó. Então, aqui a gente tem que ajustar pra ver aonde a gente quer que ele fique, ó. Eu quero que ele fique bem aqui. Então, aqui eu ainda vou dar mais algumas voltas, tá? Lembrando, pra gente fazer bem apertadinho aqui, a gente tem que deixar essa pontinha aqui e a nossa alcinha aqui, tá? A gente não pode perder essa alcinha. Então, aqui eu dou mais uma voltinha por baixo do pingente pra ficar bem certinho. A gente vai sempre ajustando aqui. E agora, eu já acho que já está bom de voltas. Não precisa eu dar mais volta nenhuma aqui, tá?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa ponta, vou até dar uma diminuidinha nela aqui. Eu vou passar essa ponta aqui por dentro dessa alcinha, tá? Só que tem uma diferença. Geralmente, a gente passa só uma vez, né? E eu tenho medo de soltar essa laçadinha aqui. Então, o que eu faço? Eu faço da mesma forma que eu uso para fazer os arremates na costura. Então, eu passo aqui mais uma vez. Então, eu passo aqui por dentro dessa alcinha 2 vezes, tá? Então, ó, aqui ficou passado 2 vezes. Quando eu faço isso, eu vou puxando essa alcinha aqui de cima para esse nozinho ficar aqui embaixo, tá? Então, a gente puxa ele aqui pra cima, ó, ele veio aqui pra cima. E aquela ponta que a gente tava com ela, que a gente passou aqui, a gente aperta bem pra esconder esse nozinho aqui, tá? Então, ela vai ficar bem escondidinho aqui atrás, certo? Então, essa ponta vai ficar aqui embaixo mesmo. E essa outra ponta, eu gosto de passar pelo meio aqui, por isso que eu gosto de deixar sempre aqui deste lado do avesso, pra gente passar por aqui. E desce no meio do tassel pra esconder essa pontinha aqui no meio, ó. Então, eu gosto de passar por aqui, porque daí essa ponta vai ficar no meio, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso tassel, só que agora a gente tem que ajeitar, tá bom? Então, aqui tudo a gente ajeita, ó. Puxei um pouquinho aqui pra baixo pra ficar melhor. A gente vai puxando esses fiozinhos que a gente tá vendo que tá meio fora. E pronto. Aqui já tá montadinho o nosso tassel. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é cortar aqui essas pontas que estão sobrando, tá? Então, aqui a gente vai cortar. Essa é uma parte bem chatinha de fazer, porque às vezes a gente estica o fio e ele fica um maior que o outro, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, uma tesoura bem afiada e ir cortando aos poucos, porque se tiver errado, você consegue ir diminuindo, tá? O tamanho. Então, por isso que a gente não pode deixar esse tassel muito pequeno, por conta dessa parte que a gente tem que fazer, certo? Então, eu vou cortando aqui com bastante paciência, bastante cuidado. Ó. Então, agora, a gente já tem o nosso tassel aqui, tá? Ó, ficou bem bonitinho, ficou um tamanho bom. E esse pingente deu todo um charme para nossa mochila. Lembrando que esse pingente você também encontra lá na RB Fios, tá bom? Eles têm o site e também atendem pelo WhatsApp. Lembrando que eu vou deixar sempre o arroba deles aqui na descrição, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa alça já colocada, o zíper, o nosso tasselzinho aqui do lado, a alça. Então, agora a nossa mochila está prontíssima para ser colocada à venda, certo? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula, dessa sequência de vídeos aí, essa segunda parte, né, ensinando o restante do passo a passo da mochila. E eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem ver mais alguma coisa aqui no canal que eu vou estar trazendo para vocês. Já tem alguns pedidos, então aproveita para comentar aqui o que vocês querem para mim colocar na lista para estar trazendo para vocês, certo? Ative o sininho de notificação, porque vai ter muita novidade por aqui também. Curte, envia esse vídeo para sua amiga crocheteira que precisa ver essa mochila, porque eu tenho certeza que vai vender muito, muito, muito e vai fazer um maior sucesso, tá bom? Deus abençoe, meus amores. Fiquem com Deus.